Então, vamos para a palavra que o Senhor Deus nos dá de sabedoria, entendimento, para entendermos a palavra dele, sermos curados, sermos libertos e sermos abençoados. Conhecereis a verdade vos libertará. As bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim. As bênçãos que foram lançadas para a nossa vida. E ele pega e ele fala, e será que... Olha só, a gente não quer ser abençoado. Você quer um casamento abençoado, você quer ter uma família abençoada, você quer ter um trabalho abençoado. Estuda Deuteronômio 28. Se você tiver estudar Deuteronômio 28, você vai ver como que as bênçãos vêm para a tua vida. E vai estudando Deuteronômio 28 que você também vai aprender como as maldições vêm para a nossa vida. Entendeu? Louvado seja Deus por isso, que a palavra de Deus, ela nos ensina muito, ela nos dá sabedoria, entendimento, para que as bênçãos cheguem para a nossa vida. E Deuteronômio 28 fala o quê? E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, se você quer essas bênçãos na tua vida, você tem que guardar os mandamentos de Deus no teu coração. E o Espírito Santo me lembrou que o próprio Jesus falou isso. Ele falou aos seus discípulos, se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, tudo que pedirmos em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus faria por nós. Ele faz por nós. Então aqui o Senhor Jesus, quando ele veio trazer o reino de Deus, o Senhor Jesus quando veio trazer a nova aliança, né? Louvado seja Deus, ele não desfez da lei. Pelo contrário, ele resumiu a lei. Ele resumiu os 2 mandamentos em 2 mandamentos. Qual foi os 2 mandamentos que ele resumiu? A gente passou a live aqui falando sobre esse assunto, que é o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Porque aquele que ama a Deus, gente, sabe amar o próximo. Mas aquele que não ama a Deus não sabe amar o próximo. Aquele que não ama a Deus não sabe, nem se ama também. Porque não ama a Deus. Mas aquele que ama a Deus, ele sabe amar o próximo. Sabe por quê? Porque Deus ama o próximo. Porque Deus nos ama. Louvado seja Deus. Então ele diz aqui, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ouvir a palavra de Deus. A gente tem que guardar os mandamentos, pôr em prática a palavra de Deus. Estudamos a palavra de Deus, aprendemos. Lembra lá que eu falei do meu casamento? Que eu não tinha conhecimento, entendimento da palavra. Eu andava em outras religiões e as outras religiões não me davam entendimento, não me deram o Espírito Santo, não falavam do Espírito Santo, não falavam que o Espírito Santo de Deus era meu ajudador no momento difícil. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, eu tinha outras religiões, eu era aquela pessoa, teve Deus, falou de Deus, eu estou lá. Mas nem todos que falam de Deus, o Espírito Santo está lá. Essa é a diferença. Porque o Espírito Santo, gente, ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador. O Espírito Santo de Deus é que nos dá sabedoria. Lembra lá de Daniel? O que foi que aconteceu? Daniel foi admirado pelos reis porque ele tinha o espírito de excelência, o Espírito Santo. O próprio José, lá com Faraó, no Egito, foi admirado porque ele tinha o espírito de excelência, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Às vezes você está em outra religião, mas elas não te ensinam que o Espírito Santo te dá sabedoria, te dá entendimento, que o Espírito Santo dirige a tua vida. Você é dirigido lá pelo líder daquela religião, você é dirigido lá por qualquer coisa que te apresentam, que vai mudar a tua história. Nós é diferente, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, que nos dá a
sabedoria, que nos dá entendimento, que edifica a nossa vida, que nos dá domínio próprio, que nos dá fruto dele para a nossa vida. Às vezes você está em outra religião, mas você não tem comunhão com o Espírito Santo. Às vezes você está em outra religião, mas você nem sequer fala com o Espírito Santo. Às vezes você está em outra religião, mas você não coloca o Espírito Santo de Deus como principal na sua vida. Então, um dia eu estava em outras religiões, que pregava a caridade, que falava da caridade, que falava do amor, que falava até de Jesus, mas não falava que o Espírito Santo, louvado seja Deus, agradecido, era meu ajudador, é meu consolador. O que faziam? Faziam eu buscar a ajuda de outras coisas, faziam eu buscar socorro em outras coisas, mas não faziam eu buscar o meu socorro, a minha ajuda em Deus e no Espírito Santo de Deus. Estamos entendendo, gente? Louvado seja Deus. Hoje nós suportamos muitas coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo está te ajudando, está me ajudando. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele nos ajuda na dificuldade, na diversidade, em dominar as nossas emoções. Muitas pessoas estão em depressão por causa do seu emocional. Muitas pessoas estão doentes do coração. A diabetes está nas alturas. Muitas pessoas estão passando por enfermidade por causa de problemas emocionais. Por quê? Porque não tem domínio próprio das suas emoções. E muitas das vezes você não quer fazer aquilo que o Espírito Santo manda, aquilo que Deus manda através da palavra dele. Muitas das vezes você está obedecendo demônios, vozes de demônios, mas não obedece à voz de Deus que vem através da palavra dele. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Aqui em Deuteronômio 28, você vai estudar e vai aprender sobre isso. Porque se você ouve a voz de Deus, as bênçãos te alcançarão, tu não vai correr atrás de bênção. Por isso que eu não vivo correndo atrás de marido. Se Deus tem um marido para me dar, ele vai me alcançar esse marido. É ele que virá ao meu encontro, não é eu que vou ao encontro dele. Porque eu guardei essa palavra aqui no meu coração. E graças a Deus as bênçãos têm me alcançado. Eu não vivo correndo atrás de bênção. Eu não vivo correndo atrás de moeda. Eu não vivo correndo atrás de batalha. Eu não vivo correndo atrás das coisas. Por quê? Porque o Deuteronômio 28 me respalda para viver isso. Se eu escuto a palavra de Deus, as bênçãos vão me alcançar. E eu fico tranquila. Louvado seja Deus, agradecido. E além de me alcançar, vai alcançar a minha família. Além de te alcançar, vai alcançar a tua família. Então, louvado seja Deus, o segredo da nossa vitória é dar ouvido à palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. Estude Deuteronômio 28 que você vai aprender o que você está trazendo para a tua vida, o que você está trazendo para a tua família. E aqui ele continua aqui. Senhor, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações. Se nós guardarmos o mandamento de Deus, o Senhor vai exaltar você no seu casamento. O que é exaltar? É ter êxito. Não é exaltar te colocar lá em cima, não. O teu casamento vai ser melhor do que o dos outros. Não é isso. Exaltar é você ter êxito naquilo que você faz. É você ter êxito na tua vida sentimental, na tua vida financeira. Se nós temos Deus na nossa vida, então nós viveremos isso na nossa vida. Mas para isso, eu tenho que ouvir a palavra de Deus e obedecer. Eu tenho que guardar a palavra de Deus. Então, muitos dos nossos sofrimentos, eles estão acontecendo por causa da nossa desobediência. É por causa que nós não damos ouvido à palavra de Deus, é porque nós somos desobedientes. Não é por causa da culpa do feiticeiro, do macumbeiro, a culpa não é do invejoso, a culpa não é do pastor, a culpa não é do padre, a culpa não é do teu pai, a culpa não é da tua mãe, é falta de obediência a Deus, é falta de obediência à palavra de Deus, louvado seja Deus e agradecido. Agora, se tu tem procurado obedecer a Deus e tu tem passado por provas, por lutas, por causa da tua obediência a Deus,
né? Porque tem pessoas que passam por provas, por lutas, por adorar a Deus, por obedecer a Deus. Pessoas passam por perseguições. A gente tem que saber, gente, a gente tem que saber quando estamos sendo perseguidos, quando estamos passando por alguma coisa, porque nós amamos a Deus, adoramos a Deus, servimos a Deus, obedecemos a Deus, temos nos esforçado para obedecer a Deus. E nós temos que saber quando nós estamos passando por alguma coisa por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência, por causa que nós não damos ouvido à palavra de Deus. A gente tem que saber disso, a igreja tem que saber. Quando está na prova, quando está na luta, quando está na guerra, quando está no manancial, louvado seja Deus e agradecido, nós temos que ter entendimento das situações. Porque muitas das vezes você está dizendo que está na prova e não está. Está sendo quebrado, moldado, forjado, mas você está dizendo que está na prova. E não está na prova, está sendo quebrado. Deus está fazendo você um vaso novo. A gente tem que entender a palavra de Deus e você tem que saber o que você está vivendo. Lembra que lá no início da live eu falava, nós temos que nos conhecer. Gente, eu conheço o meu corpo todo. Eu sei quando alguma coisa está diferente no meu corpo. Eu sei, eu olhei, a minha mãe era assim mesmo. A minha mãe, ela olhava para ela sabia quando que algo não estava certo no corpo dela, que quando tinha alguma enfermidade, quando tinha alguma coisa errada. Você tem que se conhecer, você tem que entender a tua vida. Louvado seja Deus, você tem que entender que vida você está vivendo, o que você está passando, se vem por causa da desobediência, se vem por causa de prova, porque você serve a Deus, porque você adora a Deus. Você tem que se conhecer, gente, analisa a tua vida. A palavra de Deus diz que é para nós analisarmos a nossa vida. Enquanto você está analisando a vida do teu marido, dos teus filhos, dos teus vizinhos, tu está perdendo o tempo de te conhecer. Tu está perdendo o tempo de analisar a tua vida. Louvado seja Deus e agradecido. E ele pega, vai continuando aqui. E todas estas bênçãos, ele continua. E todas estas bênçãos virão sobre ti. O que a gente quer, gente? A gente quer ser abençoado. E te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha só, você não vai precisar ficar se matando de trabalhar. Você não vai precisar ter não sei quantos trabalhos. O teu trabalho não vai te adoecer. Tem pessoas doentes por causa de trabalho, gente. Tem pessoas doentes por causa do relacionamento. Tem pessoas doentes por causa dos filhos. Tem pessoas doentes por causa de alguma situação. E Deus, louvado seja Deus, se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós dermos ouvido à palavra de Deus, o Espírito de Deus pega a palavra e diz: minha filha, faz isso, que tu vai ser bem sucedida. Faz isso, que tu terá êxito. Os conselhos de Deus para nós. Mas nós não queremos nos aconselhar com a palavra. Nós não queremos nos aconselhar com Deus. Nós queremos uns se aconselham com cartas, outros se aconselham com a pedra, outros se aconselham com os animais, outros se aconselham com pessoas que nem sequer têm relacionamento com Deus. Outros se aconselham com pessoas que a vida está toda errada, mas te dão um conselho e tu está fazendo, tu está praticando. E por que nós não queremos nos aconselhar com a palavra de Deus? Se a palavra de Deus, nós nos aconselhando com ela, vai trazer bênção para a nossa vida. Não vai trazer maldição para a nossa vida. Ela traz bênção para a nossa vida. Mas as pessoas não querem se aconselhar. Elas querem se aconselhar com o livro dos horóscopos. Eles querem se aconselhar com os livros dos ancestrais. Eles querem se aconselhar com tanta coisa, mas não querem se aconselhar com a palavra de Deus. Não adianta tu querer colocar nada acima de Deus. Não adianta. Louvado seja Deus. Porque não tem ninguém, não tem nada que esteja acima de Deus. Todos nós estamos abaixo de Deus. Todos os deuses que estão aí, estão abaixo de Deus, abaixo. Não estão acima. Louvado seja Deus. Então não é melhor você buscar a Deus, não é melhor você buscar aquele que está acima, não é melhor você buscar o Espírito Santo de Deus, não é melhor você buscar o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Mas por que você quer buscar, louvado seja Deus, aquilo que está abaixo de Deus?
e não quer buscar a Deus. Nós queremos ser abençoados. Nós queremos que a nossa família seja abençoada. Então tudo está onde? Na raiz da família, no casal. Onde que tá a tua raiz? Onde que está a estrutura da tua casa? É no teu marido? Se a tua estrutura está no teu marido, essa casa pode cair. Pode cair. Se a tua estrutura está na tua mulher, já pensou? Tem pessoas que quando o marido abandona, aquela mulher se acaba. Acabou a vida daquela mulher. Está na depressão, não sabe o que fazer, não sabe nada. Mas aquela que a sua raiz é Deus. Mesmo ela que o marido abandone, aquela mulher vai estar alicerçada na rocha. Ela vai conseguir sobreviver sem aquele homem que abandonou. Por quê? Porque ela está firmada em Deus. Por quê? Porque ela está firmada na palavra. Louvado seja Deus e agradecido. Então, tem casamentos que não estão com a estrutura em Deus. Que colocou a estrutura no homem, colocou a estrutura na mulher. Louvado seja Deus e agradecido, mas não colocou a sua raiz, a sua coluna não é Deus daquela casa. As mulheres colocam peso na vida do marido. Tu que é o responsável, tu que é isso, tu que é o responsável pela casa, tu que é a autoridade, tu que é o pai. Mas não esqueçam que esse homem, para ele ser tudo isso nessa casa, ele tem que ter Deus. E às vezes tu traz uma pessoa para tua vida que ela não tem estrutura em Deus. Aí tu quer que tenha um casamento estruturado, se esse homem não tem essa estrutura em Deus. Às vezes tu que traz uma mulher para tua vida que ela não tem estrutura em Deus, ela não tem raiz em Deus. Aí tu quer que teu casamento seja uma maravilha na vida de pessoa, com pessoas que não têm Deus na sua vida. Gente, a casa vai cair. A casa não foi firmada na rocha. Então é por isso que, louvado seja Deus, nós temos que ouvir a palavra de Deus e colocar Deus como rocha, como coluna na nossa vida. Porque às vezes tu tá colocando o peso da tua família em cima lá daquele marido. E aquele marido é carne, ele vai cansar. Ele vai cansar, ele não vai aguentar o peso de uma família toda. Por isso que ele precisa de Deus. Por isso que a mulher precisa de Deus. Quantas mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos conseguiram sustentar a sua casa, conseguiram educar seus filhos, os seus filhos estão formados, estão trabalhando, estão casados. Por quê? Porque aquela mulher estava estruturada em Deus. O marido abandonou, mas Deus não abandonou aquela mulher. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tá entendendo? Porque quando a mulher fica viúva, se desespera, né? Às vezes até entra em depressão, porque sua estrutura estava no marido, a sua coluna estava no marido, a sua raiz estava no marido, não estava em Deus. Uma mulher que tem Deus, louvado seja Deus, mesmo que ela fique viúva, mesmo que ela ame o seu marido, ela vai continuar a vida dela. Às vezes até casa, porque ela está livre. Então ela está livre, louvado seja Deus, para casar. Não é verdade? Não é isso que a Bíblia diz? Louvado seja Deus. Mas tem mulher, a minha mãe só não entrou em depressão quando Deus escolheu meu pai, gente. Porque Deus, graças a Deus, a gente tinha muita fé. Mas a minha mãe só queria chorar, minha mãe só queria se trancar. Minha mãe era uma mulher muito alegre, Jesus escolheu. Vivia brincando, não tinha tempo ruim para ela, todo tempo era brincando, todo tempo era com sorriso. Mas quando Deus escolheu a minha mãe, sabe por que o meu pai era a estrutura dela? Porque tudo era ele que fazia. Tudo, resolver os assuntos fora de casa, resolver os assuntos com a família. Então ela não sabia nada, tudo era ele que sabia fazer tudo. E ela teve que aprender a administrar depois que Deus escolheu o meu pai. Foi quando eu fui viver com ela e fui ajudá-la. Fui ajudá-la até Jesus levar ela dessa terra. E as minhas irmãs vieram depois ajudar a minha mãe, porque as minhas irmãs não eram viúvas, né? E viviam a vida delas. E eu, como fiquei viúva, fui viver com a minha mãe. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, muitas das vezes, o teu relacionamento não está dando certo. Por quê? Porque tua raiz não é Deus.
Você não está tendo êxito no teu trabalho, por quê? Porque você não está enraizado em Deus, porque você não está ouvindo a palavra de Deus, porque você não está praticando a palavra de Deus, porque nós não estamos obedecendo aquilo que Deus tem nos ordenado e mandado. Então ele pega, estuda em Deuteronômio 28. Eu gosto muito dessa palavra, muito mesmo, porque ela ensina. Ela ensina você a ser abençoado. Ela ensina nós sermos abençoados. Se nós dermos ouvido à palavra de Deus, guardarmos a palavra de Deus, olha o que acontece. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Onde você chegar, você vai ser bendito, você terá êxito. Louvado seja Deus, Deus será contigo quando você guarda a palavra de Deus. Porque tem gente dizendo, Deus é comigo, e tu não guarda a palavra de Deus. Deus só pode ser comigo se eu guardo a palavra de Deus. Porque se eu não guardo, se eu não valorizo, se eu não obedeço, se eu não dou crédito à palavra de Deus, então ela não pode fazer efeito na minha vida. Porque só o remédio só faz efeito na tua vida se tu tomar o remédio. Se tu ingerir o remédio, aí tu quer que a palavra de Deus faça efeito na tua vida, se tu não guarda, se tu não toma, se tu não recebe, se tu não ingere a palavra de Deus, se tu não engole, se tu não come a palavra de Deus. Aí tu tá querendo as bênçãos na tua vida. É simples, gente. É os seres humanos que complicam. É os seres humanos que querem se fazer de burro, mas de burro não são. Eles querem viver no pecado. Então, quando eu quero viver no pecado, eu não quero saber da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus vai me conduzir a obedecer a Deus. A palavra de Deus vai me ensinar o que é certo e o que é errado. Por que as pessoas só querem oração e não querem a palavra? Por quê? Por quê? Porque elas sabem que a palavra vai confrontar o pecado. A palavra vai dar direção para a nossa vida. A palavra vai nos levar a obedecer a Deus. Porque obedecendo a Deus, nós seremos abençoados. As bênçãos nos alcançarão. Você que tem não é perfeito, mas é procurar obedecer. Guarda a palavra e procura colocar em prática. O que vai acontecer? Você terá êxito na tua vida. Somos um povo que queremos bênção. Ou há um povo que vive correndo atrás de bênção. Há um povo que tem não sei quantos trabalhos. Por quê? Porque está correndo atrás de bênção. Tem pessoas que têm só um trabalho e vive tranquilo, vive em paz. Por quê? Porque guarda a palavra de Deus e Deus sustenta aquele que guarda a palavra dele. Deus provê na vida dele. Tem pessoas, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que não estão obedecendo a palavra de Deus, estão vivendo a consequência dessa desobediência. Não é culpa do invejoso, não é culpa do macumbeiro, do feiticeiro. É a gente analisar a nossa vida e saber o que estamos trazendo para a nossa vida. Se eu faço mal, eu estou trazendo mal. Se eu faço pecado, eu estou trazendo maldição para a minha vida. Mas se eu procuro obedecer a palavra de Deus, se nós procuramos nos esforçar, as bênçãos vão vir na nossa casa, louvado na nossa vida, e vão acompanhar a nossa família. A nossa família. Aquele teu filho lá está num bom trabalho porque você tem procurado obedecer a Deus. Aquele teu filho que nem sequer ora, que nem sequer congrega, tem recebido livramento. Por quê? Porque você tem procurado obedecer a Deus, tem procurado guardar a palavra de Deus, tem procurado colocar em prática. Então, se você faz isso, as bênçãos alcançam os teus filhos. Lembra lá que eu falei isso, que estavam falando de relacionamento? Que o pai e a mãe é exemplo para os filhos, que o pai e a mãe é a estrutura para os filhos, que o pai e a mãe, se os filhos sabem que tem um pai de oração, uma mãe de oração, gente, eles podem estar no mundo, no caminho que tiver, mas eles chegam com aquela mãe e dizem assim, mamãe, ore por mim. Teu filho... Tem muitos filhos que não estão na congregação, que não estão ainda na presença de Deus como deviam estar, mas chega com seu pai e com a sua mãe e diz bem assim, mamãe, no trabalho está acontecendo isso. E o que faz? Eles pedem
pedem a oração dessa mãe e desse pai. Quantos filhos, louvado seja Deus, que estão desempregados e sabe que a sua mãe é de oração, que a sua mãe procura obedecer a Deus, que seu pai procura obedecer a Deus, e eles chegam lá com aquele pai, chega lá com aquela mãe: mãe, ore por mim que eu preciso de um trabalho. Ore por mim que eu preciso de um trabalho. Eles sabem, louvado seja Deus, engrandecido. E por causa da tua vida com Deus, da tua obediência, Deus vai abrir a porta do trabalho para o teu filho. Deus vai e muda a história do teu filho. Por quê? Porque ele cumpre a palavra dele. Ele cumpre. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E não estamos entendendo e aprendendo, gente. Nós queremos a bênção para a nossa vida. Quantas pessoas estão se matando no trabalho, gente? Quantas pessoas são escravas do trabalho? Por quê? Porque vive na desobediência. Não confia em Deus. Não confia. Confia na sua força. Não, mas se eu largar esse trabalho, aí eu vou passar fome, eu vou isso, vou aquilo. Não é largar o trabalho, mas é tu ter um trabalho que tu não seja escravo desse trabalho. E se você obedece a Deus, Deus vai te dar um trabalho, louvado seja Deus, que tu vai ter tempo para ele, não vai tirar teu tempo. Às vezes tu tá num trabalho que pronto, tu não tem tempo para Deus, porque tu tá cansado, tu tá fadigado, tu não consegue orar na madrugada, tu não consegue congregar, tu não consegue ler a palavra, é isso que tu não consegue mesmo. Por quê? Porque o teu trabalho está tirando todo o tempo e não está deixando tu ter tempo para Deus. E há tempo para todas as coisas. E a nossa obediência a Deus, a nossa obediência à palavra, nós dando ouvido à palavra de Deus. Gente, eu só faço live uma vez aqui. Eu só faço live na madrugada, eu não faço. Tem gente que me acusa que eu estou levando o evangelho por causa disso aqui. Se eu fosse por causa disso aqui, eu fazia live de manhã, de tarde, de noite. Não sou casada, sou viúva, moro sozinha. Então eu tenho tempo para ficar não sei quantas horas em live e não fico. Eu não vou correr atrás de bênção. Eu prefiro obedecer a palavra. Eu prefiro fazer aquilo que Deus está mandando que eu faça, para que as bênçãos cheguem na minha vida. Nós temos que entender, gente. Nós queremos viver bênção, mas nós não queremos obedecer a palavra. Nós queremos viver a bênção, mas nós não queremos confiar no Senhor. Nós queremos confiar na força do nosso braço. É assim. Se eu tivesse aqui nessa plataforma, atrás disso, eu faria live não sei quanto, de manhã, de tarde, de madrugada, de tarde e de noite. Porque eu tenho tempo para isso. Eu tenho tempo para fazer de manhã, de tarde e de noite. Mas eu não vou tirar o meu tempo para as outras coisas, para viver correndo atrás de bênção aqui dentro da plataforma. Porque, irmã, mas tem que evangelizar de manhã, de tarde, de noite. Tem um monte de pregadores aqui. Se eu sair dessa plataforma, vai continuar pregadores evangelizando e orando aqui. Tá entendendo, gente? Você tem que entender as coisas. Se eu não estou de tarde, mas tem pregadores, evangelizadores, homens e mulheres de oração aqui. Então, se a obra é de Deus, ele tem trabalhadores para trabalhar para ele. De tarde, de noite, de madrugada, de manhã, a hora que ele quer. Agora, se eu estou aqui pelo meu interesse, atrás do meu interesse, aí eu vou fazer live não sei quantas vezes, porque é isso que a plataforma ensina, não é verdade? A plataforma aqui é um trabalho para muito, gente. É um trabalho para muito. Louvado seja Deus e agradecido, mas eu prefiro obedecer a palavra. Eu não quero me correr atrás de bênção. Eu não quero me cansar correndo atrás de bênção. Porque tem gente cansado, fadigado, não é porque está fazendo a obra de Deus, não. É porque está correndo atrás disso aqui, ó. Por isso que estão cansados, fatigados. Tem gente que, pelo amor de Deus, está correndo tanto atrás disso aqui que deixou de ter intimidade com Deus. Fala de Deus, mas deixou de ter intimidade com Ele. Porque a sua visão é isso aqui. Aí vai para a congregação, mas não tem mais intimidade com o Senhor, está frio. Às vezes nem vai mais para a congregação, de tão frio que está. Louvado seja Deus e agradecido. Por quê? Porque está correndo atrás de bênção. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós obedecermos,
as bênçãos nos alcançarão e alcançarão a nossa família. Olha que maravilha, gente. É tão difícil seres humanos obedecer, né? Gente, eu digo para Deus, Deus, a gente tem dificuldade para obedecer. Por isso que começa onde? Na raiz. Se teu pai, gente, eu agradeço a Deus os pais que eu tive, porque eles me ensinaram a obedecer. Eu falhei muitas vezes. Estou sujeito a falhas ainda, porque nós ainda estamos num corpo que peca, num corpo que deseja pecado. Nós ainda temos um corpo que ainda não é glorificado, não é um corpo de glória. O meu pai me ensinou a obedecer, a respeitar os princípios de todas as coisas. Não é verdade? Louvado seja Deus, mas a gente tem uma geração aí que os pais não ensinam seus filhos o caminho que deve andar, não ensina na palavra, não ensina a temer a Deus, a obedecer a Deus, a respeitar a Deus, não ensina a respeitar os próximos. Às vezes incentiva o seu filho a ser violento, incentiva o seu filho, criança, a viver numa vida de prostituição. O que é numa vida de prostituição? É namorar. Deixa a criança ser criança, pelo amor de Deus. Hoje a gente não vê as crianças sendo criança. Hoje a gente vê crianças trabalhando. Hoje a gente vê os pais induzindo as crianças a viver de internet, a viver de mídia, colocando no coração dessas crianças que a fama é bom. A fama é bom, mas Deus é melhor. Deus é melhor. Porque podem ficarem famosos, mas sem Deus não é nada. Pode ficarem ricos, mas sem Deus não é nada. Então há tempo para todas as coisas. Há tempo. Então não usa teu tempo só para uma coisa. Louvado seja Deus. Aprenda que há tempo para todas as coisas. Então quando tua vida só é tempo para uma coisa, tem alguma coisa errada. Tu não está sabendo usar o teu tempo. E aqui diz o quê? Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre. Olha só. Olha aí. Se nós, como pais, obedecer a Deus, guardar a palavra de Deus, bendito será o fruto do nosso ventre. O que veio do nosso ventre? Os nossos filhos. Não é verdade? Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado seja o Senhor. Ele está dizendo aqui, se tu guarda a minha palavra, se tu ouve a minha palavra, se tu me obedece, bendito será o fruto, será teus filhos. E teu filho pode estar vivendo o que está vivendo, mas o Senhor vai colocar eles no caminho da verdade e da vida. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Tudo que tu plantar será abençoado. Quando você já viu, né, que tem gente que planta, aí tudo cresce, tudo floresce. Por quê? Porque você é bendito, porque você guarda a palavra de Deus, porque você obedece a Deus, tem procurado. A gente procura praticar a palavra, não é verdade? Não somos perfeitos, não somos. Louvado seja Deus engrandecido. Ninguém que pratica a palavra pode dizer que é perfeito. Não somos perfeitos. Nós ainda estamos num corpo que não é perfeito, que deseja o pecado, que pode cair, que pode falhar. Louvado seja Deus. Sabemos que não devemos, não é isso? Louvado seja Deus, mas ainda assim fazemos alguma coisa que não agrada a Deus. Mas a gente tem procurado praticar mais a palavra. Temos procurado praticar mais a palavra do que pecar, do que fazer as coisas erradas. Por isso que no início da live o Espírito Santo colocou no meu coração: analise a sua vida. Analise a sua vida. Você está correndo atrás de bênção. Você está correndo atrás de resposta. É um povo que chega nas lives querendo resposta para a sua vida. Irmã, preciso de uma resposta. Você quer essa resposta que Deus está te dando? Ele está respondendo nós aqui. Vocês querem ser abençoados? Guarda a minha palavra, obedece a minha palavra, pratica a minha lei. E tu serás abençoado, tu terás êxito na tua vida, no teu casamento. Louvado seja Deus, na tua vida profissional tu terás êxito.
Ele está falando aqui, teus filhos serão abençoados, tu serás abençoado no campo, tu serás abençoado, bendito, tu serás bendito, abençoado, louvado seja Deus. E tem um monte de gente com medo de maldição. Eu acredito que amanhã eu vou trazer sobre a maldição, né? Porque aqui Deuteronômio, ele fala no 28 a maldição. Ele fala as bênçãos. Mas se você continuar no versículo 15, se você pegar essa mensagem aqui e for estudar e analisar, no versículo 15 vai falar do castigos por desobediência. Por que é o castigo? Porque é a consequência do nosso pecado. Se praticamos o mal, vamos receber o mal. Mas se praticamos o bem, vamos receber o bem. Se fazemos o bem, haverá colheita desse bem. Se procuramos praticar a palavra de Deus, louvado seja Deus, haverá colheita das práticas nossas. Vamos entender, louvado seja Deus. Haverá fruto da oração, haverá fruto da tua obediência com Deus, haverá fruto da tua vida com Deus. Aí você vai dizer, mas irmã, o povo que não serve a Deus, o povo que não obedece a Deus, ele prospera, ele não sei o quê. Não é isso que às vezes tu compara a tua vida com a vida do ímpio. Às vezes tu tá olhando, mas o ímpio prospera, mas o ímpio tem a casa, mas o ímpio tem trabalho, mas o ímpio tem dinheiro e eu que obedeço a Deus não tenho dinheiro, mas o ímpio não tem salvação e tu tem salvação, mas o ímpio não tem o reino do céu, tu tem o reino do céu. Se tu acha que o reino do céu é pouco para ti, tu vai olhar para o ímpio e tu vai dizer que ele é próspero e tu não é. Visão de Deus. Se tu acha que o ímpio, com toda a sua riqueza, ele tem a vida melhor do que a tua, é porque tu não tem visão que tu tem o reino de Deus. O ímpio ele pode ter a riqueza do mundo, que Satanás oferece, a riqueza do mundo. O ímpio tem a riqueza do mundo dada por Satanás. Ele mesmo ofereceu para Jesus. Aí você que olha para a riqueza do ímpio. Não, mas o ímpio não ora, mas o ímpio não obedece a Deus. Mas o ímpio está lá, próspero. Não está preocupado com dívida, tem sua casa, tem seu carro, tem suas mansões, mas não tem a salvação. Mas não tem o reino de Deus. Olha a diferença. Você tem muito mais do que o tesouro da terra. Nós temos muito mais do que o tesouro da terra. Mas só que a tua visão está nas riquezas da terra. A tua visão não está a riqueza do céu. A tua visão não está a riqueza daquilo que Deus tem para você, para mim, que é muito maior e é melhor. Onde o ladrão não vai roubar. Onde a traça não vai roer a riqueza que Deus tem para mim e para você. Tá entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. Então tudo depende da tua visão. Tudo depende, louvado seja Deus e agradecido, do entendimento da palavra. Porque você olha para o rico, você está trabalhando, meu Deus, esse povo que não trabalha, esse povo que só tem um trabalho, tem uma casa boa, tem um carro bom, não está preocupado com dívidas, não é verdade? Mas são salvos, tem vida com Deus, tem intimidade com Deus, obedece a Deus. Analisa a tua vida, para de analisar a vida dos outros. Para de comparar a tua vida com a vida do ímpio. Porque se tu está comparando a tua vida, tem gente aqui comparando a sua vida com a vida do ímpio. Mas o ímpio tem a casa boa. Mas o que não te serve, Senhor, tem um bom trabalho, tem um bom carro. Mas o que não te serve, Senhor, prospero. Aí você fica questionando Deus. Qual é a prosperidade que tu queres? É do céu ou da terra? Bendito, tu é bendito. Bendito na terra. Tu é abençoado por Deus. Tu é abençoado com esse pão com café sem leite. Tu é abençoado, louvado seja Deus, com esse ovo na tua mesa. Tu é bendito, porque louvado seja Deus, tu terá o reino do céu. Mas tu coloca a tua felicidade no tesouro, no dinheiro. E tu tem inveja do ímpio. Não tenha inveja do ímpio. Não tenha inveja da vida daqueles que não têm Jesus na sua vida. Não tenha inveja daqueles que estão ganhando, construindo sua riqueza em cima da injustiça.
em cima da opressão, em cima da miséria dos outros, pisando nos outros, crescendo, derrubando os outros, humilhando os outros. Você vai ter inveja de pessoas que estão enriquecendo, tirando a vida dos outros, roubando os outros, enganando os outros. Você vai ter inveja verdadeiramente. Você vai achar que você é infeliz porque você tem uma vida com Deus e o teu entendimento não é próspero. Louvado seja Deus. Tu tá tendo inveja de pessoas que estão crescendo, que estão tendo riqueza, derrubando os outros, tirando a vida dos outros, tirando a vida de crianças, massacrando os outros, humilhando os outros. Estão crescendo aí, louvado seja Deus, é um crescimento, a gente tem visto. Aprendemos que bendito será o teu cesto, bendito será teu alimento, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair. Olha que bênção, olha que bênção. Você vai entrar. Gente, a gente tem que entender as coisas de Deus. Temos que entender, gente. Às vezes pessoas perdem tempo com coisas que não vão edificar a sua vida, que não vão ensinar a sua vida, mas não procuram ouvir a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, aprender com a palavra de Deus. Não procuro os conselhos do Espírito Santo, os conselhos de Deus. Não procuro isso para a sua vida, mas querem seguir conselhos de pessoas que não têm nem vida com Deus. Entendemos e vamos encerrar. E o Senhor entregará os teus inimigos, que se levantaram contra ti, feridos, diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Se você obedecer a Deus, os teus inimigos vão fugir de você. Olha aí. Às vezes você diz assim, mas por que essa pessoa não quer minha amizade? Mas por que essa pessoa deixou de falar comigo? Mas por que essa pessoa agora não se comunica mais comigo? Porque muitas das vezes era um inimigo. E a presença de Deus na tua vida faz essa pessoa fugir, ó, de você. Não quer nem papo com você. Por quê? Porque Deus está na tua vida. Porque você é bendito. Louvado seja Deus, agradecido porque você é luz. Louvado seja Deus. E bendito serás, e o Senhor entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará, presta atenção aqui, vamos encerrar. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Olha só, gente. Estude essas promessas de Deuteronômio 28. Você que quer as bênçãos para a tua vida. Você que quer as bênçãos para os teus filhos. Você que quer as bênçãos, te acompanham, te sigam. Você que quer ser bendito, estuda muito essa palavra até ela entrar no teu coração e ela fazer efeito. Louvado seja Deus, agradecido. E o Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Ele mandará que a bênção esteja conosco, se nós ouvirmos a palavra de Deus e guardarmos no nosso coração. O próprio Jesus, no Novo Testamento, ele falou, se nós guardarmos a palavra de Deus, tudo o que pedirmos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus concederia. Mas é preciso guardar a palavra de Deus, dar crédito, dar valor à palavra de Deus. Mas se nós não valorizamos a palavra de Deus, as bênçãos, a gente vai correr atrás de bênção. A gente vai correr atrás de bênção. O Senhor, presta atenção, o Senhor te confirmará para si o povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Olha só que maravilha. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Qualquer pessoa que vai bagunçar com você, não.
Não é qualquer pessoa, não, que vai bagunçar com a tua vida. Não vai, não. Por quê? Porque o Senhor, Ele cumpre a promessa dEle na tua vida. Ele vai colocar pessoas, louvado seja Deus, para ter comunhão na tua vida. O problema dos seres humanos só resume em um: desobediência. O problema dos seres humanos é não saber esperar. O problema dos seres humanos é não dar ouvido à palavra de Deus, é não guardar a palavra de Deus. Esse que é o problema dos seres humanos, não dá crédito à palavra de Deus. Aí vive correndo atrás de bênção. Porque os seres humanos acham que as bênçãos é a riqueza. Louvado seja Deus, mas as bênçãos é a providência de Deus. As bênçãos é ver teus filhos benditos, teus filhos sendo abençoados, tu tá na obra, tu tá levando o evangelho, tu tá servindo a Deus, tu tá procurando obedecer a Deus, e tu tá vendo que essa tua fidelidade tá abençoando teus filhos. Ainda não estão no caminho da verdade, mas não te preocupa, continua fiel a Deus, porque eles vão ficar. Ainda não estão servindo a Deus, mas continua fiel a Deus, porque eles vão servir. Essa promessa vai se cumprir na tua vida, na nossa vida. Já está se cumprindo na vida daqueles que têm procurado guardar a palavra, praticar a palavra, têm dado valor à palavra, têm dado crédito à palavra. Está se cumprindo, louvado seja Deus e agradecido. E se ainda falta algum do filho teu, vem para a presença de Deus, continua na tua fidelidade. Continua obedecendo a Deus, continua praticando a palavra, continua dando crédito à palavra, continua crendo na palavra de Deus e as bênçãos te acompanharão. Quando os filhos estão bem, os pais estão bem, não é verdade? Não é assim? Quando teus filhos vão bem, você fica bem. Só que não é assim. É quando os pais estão bem, os filhos ficam bem. Quando os pais estão ali procurando obedecer a Deus, você entendeu a palavra? Ele disse: se nós guardarmos a palavra de Deus, se nós obedecermos a palavra de Deus, bendito será os nossos filhos, o nosso mantimento, o nosso trabalho. Muitos pais querem ver seus filhos abençoados, não é isso? É ver seus filhos no caminho da verdade e da vida. Então nós como os pais, estamos procurando obedecer a Deus, não te preocupa, porque Deus vai colocar teus filhos no lugar da bênção, no lugar da bênção. Louvado seja Deus. E nós somos benditos, benditos. Então, que Deus abençoe vocês. Vocês já vão sair daqui com a palavra de Deus guardada no teu coração, entendendo como você vai ser abençoado, como você é abençoado, e você agora vai começar a praticar a palavra de Deus. Hoje você vai começar a dar valor à palavra de Deus e vai guardar ela no teu coração. E você vai ser abençoado, teus filhos vão ser abençoados, teu trabalho vai ser abençoado e você vai sair daqui. Não, eu não vou mais viver correndo atrás de bênção. Eu não vou mais viver correndo atrás de bênção. Eu vou procurar obedecer a Deus e as bênçãos vão me alcançar. Procura guardar isso no teu coração. Senhor, a tua palavra me ensinou. Se eu te guardar a tua palavra e procurar te obedecer, as bênçãos vão me alcançar, vão alcançar meus filhos, vão alcançar meu celeiro, vão alcançar meu trabalho. Bendito será a minha entrada e bendito será a minha saída. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim, nos dê a paz. Um ótimo dia com as bênçãos do Senhor te alcançando.